Se você quer sair das dívidas, encontrou o vídeo certo. Eu vou te ensinar aqui um método para você quitar de uma vez todas as suas dívidas. Mas olha, eu preciso fazer um alerta muito importante. Esse método é poderoso e muito drástico. Então, só utilize se você estiver realmente muito apertado e com dificuldade de pagar todas as suas dívidas. E olha, se é o seu caso, fica comigo até o final, porque agora nós vamos descobrir como acabar com as dívidas de uma vez por todas. E o meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e neste canal a minha missão é te tirar das dívidas. Mas e aí, Niklaus, o que é esse tal de método EJECT? Olha, vou falar pra vocês, quando eu era muito jovem, eu via aqueles filmes americanos, sabe? Aqueles caças bonitos fazendo aquelas manobras, e tinha um dado momento em que tudo dava errado. E aí o piloto tinha uma única salvação, era um botãozinho que ele apertava e ó, ejetava do avião. E aquela sensação gostosa de liberdade, de ter saído de uma enrascada, de uma fria, ficou gravada na minha memória. E aí, depois que eu fiquei maduro, depois de 15 anos ajudando empresários em situações de crise financeira, endividamento bancário, alguns casos inclusive muito complexos, com valores muito expressivos, e também ajudando pessoas com questões singelas de endividamento de pessoa física, eu arrecadei um conhecimento ao longo desse período. E esse conhecimento eu precisava empacotar ele sob a forma de um método, eu precisava dar um nome para ele. E a inspiração foi exatamente aquele sentimento gostoso de você conseguir se ejetar de um problema. É por isso que nós temos aqui este nome para o meu método autoral chamado método EJECT. Eu preciso te dizer que existem outros métodos muito famosos, sobretudo na literatura, em outros países, sobretudo em países desenvolvidos, que é o método Avalanche e o método Bola de Neve. Esses métodos são muito interessantes para esses países que não vivem a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Nós somos campeões mundiais de taxa de juros reais. Ou seja, esses métodos que são praticados lá na gringa, aqui não fazem o menor sentido, porque a nossa taxa de juros é muito agressiva. Mas se no seu caso você está dando conta das dívidas, mas só quer acelerar a forma como você vai quitá-las, eu te recomendo inclusive considerar esses outros métodos, porque o método EJECT é só para casos extremos e que você está efetivamente com dificuldades financeiras. Então, se no seu caso você consegue pagar as suas contas, mas quer sair mais rápido, eu te recomendo que você monte um orçamento, busque grana extra, recursos novos e aplique o método Bola de Neve. Agora, se o seu caso realmente é drástico, vem comigo que eu vou te explicar o método EJECT. E sabe, ele me lembra muito a recuperação judicial, tenho certeza que você já ouviu falar. É um processo previsto na legislação que ajuda as empresas a se recuperarem de crises financeiras. E eu vou te dizer por que eu acredito que ele parece muito com a recuperação judicial. Nós temos 6 etapas no método EJECT. A primeira etapa é você fazer um plano de recuperação. O primeiro passo é conhecer as suas dívidas. É muito comum que as pessoas endividadas simplesmente deem as costas para o seu endividamento e talvez nem saibam ao certo quanto devem. E depois disso nós precisamos descobrir se efetivamente esses valores são devidos como estão sendo apresentados pelos credores. É a fase de fazer uma auditoria dentro das suas contas. E ainda nessa fase de planejamento, nós vamos precisar entender qual é o reflexo de pagar e não pagar cada uma dessas dívidas. E por fim, nós precisamos ter clareza sobre quais serão os nossos próximos passos. E para tudo isso, eu chamo essa etapa de campo minado. E logo depois nós vamos precisar preparar você. Afinal de contas, você está tranquilo? Teu emocional está em dia? É lógico que não. A gente fica abalado. É muito difícil lidar com a inadimplência, não ter condição de pagar as pessoas, e eu te entendo. E eu posso te dizer que o endividamento ele não é um problema só financeiro, ele é também um problema emocional. E ao longo dessa jornada vai vir muita pressão e você precisa estar totalmente preparado e blindado. Afinal de contas, decisões difíceis terão que ser tomadas. É como se nós estivéssemos entrando em uma guerra. É por isso que eu chamo essa fase de conduta de general para sair das dívidas. E depois nós precisamos proteger o seu caixa. E olha, eu desconfio, mas eu posso estar até enganado, mas eu acho que ele está parecendo uma peneira de tão furado que ele está, né? E aqui é igualzinho à recuperação judicial. Você precisa de liquidez e você precisa que os recursos fiquem com você para que você possa acertar as suas dívidas. A última coisa que você precisa nesse momento é que a sua empresa, que o seu negócio, que a sua vida trave. Então nós vamos botar ordem no caixa com estratégias que vão gerar superávit no seu financeiro. Nós vamos precisar de energia para enfrentar essa batalha e sair dela vencedores. E para isso eu dou o nome de caixa forte para sair das dívidas. Vamos precisar também fazer uma suspensão dos pagamentos. Porque se você não tem dinheiro para pagar todo mundo, se você tentar, o que vai acontecer? Você vai travar, não vai ter dinheiro para todo mundo. E lá na recuperação judicial tem um instituto muito interessante que vale a pena lembrar aqui, que chama-se Stay Period.
que é um período em que as cobranças serão suspensas. E é exatamente isso que a gente precisa fazer agora nas suas finanças, para que você tenha tempo para se reorganizar. E nessa fase nós inauguramos a estratégia do pagamento seletivo. Nós vamos identificar quem são os fornecedores estratégicos e essenciais que vão continuar recebendo os recursos e aqueles outros que nós vamos reservar para a fase de negociações. E olha, eu preciso deixar bem claro, antes que digam que isso é calote, não é calote. Nós vamos reservá-lo para a fase de negociações. E eu sei, não é uma missão fácil. É muito difícil fazer a estratégia de pagamento seletivo, por isso que você precisa, inclusive, de acompanhamento frio para a tomada de decisões racionais. E a crise da empresa também é a crise do empresário. Ou vai me dizer que na sua casa está tudo tranquilo? E para isso, eu vou te ajudar a negociar com a sua família, com seus filhos, para que você possa ter paz dentro de casa. É isso mesmo, nós vamos precisar organizar também a sua vida pessoal. E é para isso que nós trazemos o método base, que vai te ajudar a organizar as suas finanças domésticas, para que você possa ter paz, previsibilidade, para correr atrás, para conseguir fazer a sua recuperação financeira, focando naquilo que é importante. E por fim, essa jornada toda tem uma razão de ser, não é verdade? Para que a gente fez tanto esforço? É para chegar nessa fase, que é a fase de efetivamente sair das dívidas. E lá na recuperação judicial, como é que funciona? Lá, o juiz determina um deságio, ou seja, um desconto padrão para cada classe de credores. E se você quer sair das dívidas rápido de verdade, já senta o dedo nesse like e aproveita e me segue, porque eu tenho aqui conteúdos poderosíssimos que vão te ajudar nessa jornada para sair das dívidas. Já aqui no Método Eject, nós vamos ativar a operação Aliados. É isso mesmo, aliados, porque nós vamos fazer alianças poderosas com os nossos credores. Nós vamos criar um relacionamento prioritário com aqueles credores que são mais parceiros conosco. E a relação vai ser ganha-ganha, porque aqueles credores que forem nossos parceiros vão receber à vista, eles também serão privilegiados. E assim nós vamos sair das dívidas de uma forma muito rápida, muito ágil. E aqui eu te dou a dica do aliado. Esse plano é extremamente objetivo, ele vai te tirar das dívidas com muita agilidade. São conteúdos únicos que você não vai querer perder por nada, então já aperta aquele sininho para a notificação chegar na hora certa. E como eu te falei, o método Eject não é para qualquer situação, é apenas para aqueles casos em que você está efetivamente sem capital para tantas dívidas. É para quando você está em apuros, inadimplente ou você sabe que vai acabar ficando inadimplente. A verdade é que o método Eject é um verdadeiro plano de guerra à moda brasileira. Uma verdadeira releitura da recuperação judicial, só que feita extrajudicialmente. E ele parte de um princípio que para se recuperar, você não pode travar, você tem que ter liquidez para conseguir resolver a situação com todos os credores. E olha, nessa jornada você precisa ter a cabeça fria e tomar decisões muito racionais. E se eu pudesse deixar uma frase gravada na sua mente, seria essa daqui: em cenários de crise, decisões difíceis terão que ser tomadas. A gente sabe que no Brasil tem muito empresário endividado. E a gente sabe também que não é fácil lidar com as dívidas. E você se sente perdido, não é mesmo? Eu tenho refletido sobre fazer um conteúdo maior, sabe? Mais detalhado, explicando como aplicar o método Eject em detalhes. E eu gostaria de saber se isso faz sentido para você, porque se fizer, escreve aqui nos comentários "eu quero", porque assim, quem sabe, eu crie esse conteúdo mais completo. E se muita gente tiver interesse, eu vou gravar e vou deixar aqui nos comentários travado um link para que você possa acessar. Talvez você esteja vendo esse vídeo muito depois de eu ter gravado e ele pode já estar até disponível. E olha, eu quero também te convidar a participar do nosso grupo do WhatsApp, onde eu libero conteúdos exclusivos e te dou aquela energizada para você não desistir ao longo da sua jornada. Clica aqui para participar comigo. E olha, se você quiser conversar sobre o seu caso especificamente, clica aqui embaixo que tem um link que você vai vir falar comigo. E eu quero te convidar para me seguir, porque nós vamos fortalecer a nossa aliança. Eu quero ver você aqui, ó, apertando esse botãozinho para a gente fazer o seu Eject das dívidas.